O tema da mensagem de hoje: de quem és filho? Da lei ou da graça? Como o vídeo que nós vimos, Lucas 18, diz: e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas de bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa, vende tudo quanto tens e reparte pelos pobres, e terás um tesouro no céu, vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: logo quem pode salvar-se? Sabe, amado, quando Jesus fala de um rico entrar, um camelo entrar, passar pelo fundo da agulha, ele não está dizendo da agulha em espécie de modo geral. Havia em Israel alguns valados entre as montanhas que tinha uma certa abertura, como se fosse uma viela, muito estreita. E que às vezes para entrar numa determinada cidade precisava os camelos com as suas cargas passarem por ali. E por que o camelo não passava? Porque ele é desobediente? Não, porque você sabe que o camelo ele tem uma barriga muito avantajada. E no lugar da sua barriga há uma pele muito fina. E eram rochas, e quando alguém passava, um camelo passava por aquelas rochas, a tendência era de cortar a barriga. E se cortar ali, ele morre, porque tudo vai ao chão. E a mesma coisa, quando você vê uma ponte que chama, não sei se é mata-cavalo, alguma coisa assim, como que é o nome daquela, igual tem lá em São Roque, tem mata-burro, só burro mesmo passar ali. Por que que o burro não passa? Porque ele entende que ele é de 4 patas e tem ali uma brecha entre uma madeira e outra. E ele não consegue sincronizar de pisar apenas na madeira. E se ele pisar naquele buraco e ele tentar avançar, a pata é quebrada. Então é muito simples, ele olha e não vai. O camelo olhava por esse fundo da agulha e não passava. Às vezes tem gente que olha esse texto e fala: nossa, o fundo da agulha, então nem um rico vai para o céu. Lógico que o fundo de uma agulha nem uma formiga passa. Não é verdade? Não precisaria ser um camelo. Então nós precisamos entender qual era o que Jesus estava dizendo referente àquela época. Então era mais fácil um camelo passar e se rasgar inteiro do que um rico preso com as suas finanças querer deixar tudo e entrar no reino dos céus. Seguindo, olha o que diz: é a bondade do Senhor que nos conduz ao arrependimento. Aquele que de fato experimenta o amor de Deus sempre rejeita o pecado. Em Lucas 18:19, amado, temos a sequência da história de 2 homens ricos. Ambos foram confrontados pelo Senhor, mas a resposta que deram foi completamente diferente. A Bíblia diz que no capítulo 18, nós temos a história do jovem rico, que chamaremos de filho da lei. Mas no capítulo seguinte, nós vamos ler daqui a pouco e também passar um filme, se encontra com Zaqueu, a quem chamamos de filho da graça. O filho da lei, ponto 1. O Senhor estava a caminho de Jerusalém, e a Bíblia diz que quando um homem correu em sua direção e se ajoelhou no chão e disse diante dele: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Sua pressa e postura, na verdade, refletiam a angústia daquela pergunta. Sua dúvida parecia até ser sincera, mas o Senhor então lhe perguntava qual era o mandamento. O homem respondeu: a tudo isso eu tenho obedecido, o que me falta ainda? Mas aquela resposta, a Bíblia diz que não era verdadeira. Sabe por que não era verdadeira, amado? Era uma afirmação impossível. Paulo diz que ninguém jamais cumpriu toda a lei. E o jovem rico disse: não, eu já cumpri toda a lei. Sabe? E que se alguém pudesse cumprir a lei, isso significaria que Jesus teria morrido em vão. Porque se alguém cumprisse toda a lei, tinha direito da salvação. Não precisava de Jesus. Mas uma vez que a lei não pode ser cumprida, e jamais homem algum a cumpriu, nem mesmo Moisés,
que a escreveu, não cumpriu. O único que cumpriu foi Cristo. E quando ele cumpre a lei, ele diz: agora eu vos dou um novo mandamento, uma nova lei, a lei da graça. Amém? É claro que esse rapaz realmente não tinha cumprido a lei, mas ele pensava que sim. Por quê? Porque ele tinha criado algumas justificativas para aqueles mandamentos. Sabe, ele não conseguia cumprir a lei, e ele se detinha apenas na parte da lei da qual julgava importante. Sabe quando a gente julga alguma coisa importante e você se baseia só por aquilo que você julga importante? E o que ele achava que era importante? Como a maioria das pessoas acha: assassinato, adultério, sabe? Tem gente que fala: eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz mal a ninguém, então eu sou salvo, porque eu já cumpri o mandamento do Senhor. E na verdade ele ignorava o egoísmo, a luxúria, a cobiça, que ele, como um príncipe rico, era o que ele tinha. Às vezes nós olhamos uma pessoa tão boa, talvez até um pastor mesmo, você olha e fala: nossa, esse homem é muito bom, é muito santo, ele com certeza é salvo. Sempre se ele é pastor, ele é salvo. Mas vamos dizer que fosse qualquer uma outra pessoa que não tivesse Cristo, você ia dizer: aquele ali quando morrer vai direto para o céu. Já ouviu isso? Ninguém tem salvação segundo a lei, porque a lei não salva, a lei aponta para o pecado, e o único que ama o pecador é Cristo. Por quê? Porque sabe qual era o problema desse jovem? O problema desse jovem é que ele cometia justiça própria. Ele dizia assim: eu nunca matei, nunca roubei. Mas o que ele mais pecava era aquilo que ele dava valor demais, o que nós falamos na semana passada, sabe? Filho de Mamon, está preso pelo dinheiro, está preso porque aquilo que o dinheiro pode lhe dar. Segundo, o problema é da justiça própria. O Senhor diz ao jovem: não há nenhum bom sequer. Certamente o Senhor é bom, mas Ele queria que aquele jovem percebesse que ele mesmo, como ele se autonomeava, o jovem bom, ele mesmo não era bom, porque bom é Deus. Porém, em vez disso, o jovem se encheu de justiça própria, dizendo que praticava todos os mandamentos, sabe? Não matarás, não adulterarás, mandamentos normais que qualquer pessoa faz, de boa índole. Uma pessoa que tem boa índole não vai matar, não vai adulterar, não vai se prostituir. Boa índole não quer dizer que ele cumpriu todo o mandamento. Enquanto estivermos cheios de justiça própria, amado, não podemos desfrutar da justiça que procede de Cristo. Marcos 10, 21 diz assim, diz que Jesus olhou para o jovem e o amou profundamente. O Senhor viu ali um homem angustiado, tentando ganhar o amor e a admiração do Pai, tentando se justificar pelos próprios erros. Viu um homem escravo do perfeccionismo, na ilusão de justificar-se diante de Deus. Além disso, a resposta do Senhor parece ter sido tão dura, não é? Mateus 19, 21 diz assim: se queres ser perfeito, vai, vende o que tens, vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Jesus podia pedir qualquer coisa, menos isso, porque ali estava o seu coração. Talvez o seu problema é com a tua esposa, é com o teu filho, é com o teu inimigo. Talvez o teu problema é com o teu pastor. Talvez o teu problema é com A, com B, com C. Se você chegar diante do Senhor e dizer assim: Senhor, o que eu preciso para andar melhor? Ele vai dizer: vai e conserta aquilo que está quebrado. Vai e conserta com a vida que você está em falta. De repente ele não vai dizer isso para o Joaquim, não vai dizer isso para o Manuel, mas ele sabia que aquele jovem tinha tudo de bom, tudo. Ele era um jovem realmente abençoado por Deus, mas ele cometia justiça própria. Ele achava que pelo fato de não matar, não roubar, não se prostituir, ele já era salvo. Você entendeu a pergunta dele? Ele se prostra diante do mestre e diz: bom mestre, o que eu preciso fazer? Qual o detalhe que está faltando para que eu possa herdar a vida eterna? Ele não perguntou se ele precisava aceitar Jesus, ele não perguntou se ele precisava mudar alguma coisa. Ele disse assim: olha, eu já faço tudo, eu sou um bom jovem, eu pratico a justiça, eu dentro da lei de Deus eu procuro fazer a minha parte, mas eu só queria saber, o Senhor fala tanto de vida eterna, o que eu preciso fazer? Jesus falou: você já faz isso, sim, faço tudo isso de boa. Desde criança, sou um menino estudioso, tiro as melhores notas, sou um bom filho, sou um bom funcionário. No meu reino vai tudo de bom, porque eu, graças a Deus, sou uma pessoa muito amável, em paz. Já conheceu pessoas assim? Que ela tem tudo,
Mas se ela não tiver Cristo, ela não tem nada. Sabe por quê, amado? Porque tudo nesta terra passa. A primeira atitude desse jovem, a desilusão consigo mesmo. Ele carregava um fardo sobre as suas costas. Ele carregava um peso sobre as suas costas. Sabe, amados? Várias vezes eu preguei essa passagem e critiquei a incapacidade do rico de fazer o que Jesus lhe pedira. Sabe por que eu criticava? Eu falava, poxa, não era mais fácil ele fazer isso? Mas às vezes a pessoa não consegue. Às vezes você sabe que é o correto para fazer, mas não consegue avançar. Por quê? Porque ele amou mais o dinheiro do que Jesus pensava. Mas o porquê realmente Jesus disse isso? Se fosse a condição, com certeza, Jesus não faria essa pergunta, se fosse outra condição. Mas se fosse essa condição, quem poderia ser salvo? Eu creio que, nós falamos agora há pouco de oferta. Se eu pedisse para os irmãos, que vendesse tudo que você tem, e certamente, entregasse na casa do Senhor, certamente, amado, nós teríamos uma igreja muito menor. Ou se é que teríamos algum membro. Sim ou não? Ao condenar o homem, mostramos completa ignorância da intenção de Jesus. Ele não estava oferecendo ao homem a chance de comprar a salvação. Ele apenas queria mostrar a sua completa incapacidade de cumprir a lei. Sabe, irmãos, quando nós somos pessoas que queremos pela nossa justiça fazer alguma coisa para Deus, Deus olha para você e ignora o que você está fazendo. Porque a tua justiça, a tua bondade diante de Deus é nada. A tua oferta diante de Deus é nada. A não ser aquilo que toca você primeiro, para depois tocar o coração dele. Se não tocou você, como é que vai tocar ele? Não é verdade? O Senhor espera que o jovem olhasse em seus olhos e dissesse, Senhor, eu não posso fazer isso. Eu não consigo fazer isso, infelizmente eu ainda sou preso às riquezas. Sabe o que iria acontecer? Jesus lhe responderia, que bom. Então, para de tentar merecer a graça de Deus. Para de tentar merecer aquilo que você jamais poderá merecer. O Senhor queria deixar aquele homem, sabe, que ele permitisse estar e viver debaixo da graça e não viver debaixo da tirania da lei, da tirania da troca de favores com Deus. Tem gente que diz assim, não, hoje eu saí de casa, eu vi um cego e eu então peguei na mão daquele cego e ajudei ele a atravessar a rua, hoje o meu dia vai ser bom porque eu fiz um bom ato. Nossa, esse mês, graças a Deus, eu entreguei meu dízimo na igreja, depois de 10 anos eu não consegui entregar. Boa coisa você fez, mas não ache que o que você fez vai te trazer algum benefício. O benefício acontece pela tua fidelidade, não pelo seu ato. Amém? O fato de eu ajudar alguém, isso não me deixa mais puro, isso não me mune de pecado, isso não me deixa uma pessoa melhor, porque ajudar alguém é o mínimo que eu tenho que fazer. E não achar que pelo fato do dia ter acontecido algo bom, alguém fala, tá vendo? Você fez aquele negócio lá atrás, olha aí o que aconteceu. Isso é a lei da troca, irmãos. Então eu fiz, eu paguei, eu ajudei, agora eu tenho que receber em troca? É isso que a Bíblia ensina? Não. Jesus estava dizendo para ele o seguinte, se ele chegasse para o mestre e falar, eu não tenho essa facilidade, eu não consigo, Senhor, toda vez que eu falo que eu vou parar de pecar, que esse pecado eu não vou cometer mais, daqui a pouco eu cometo, se você confessar, mesmo no momento que você pecar, o Senhor é justo e bom para te abençoar. Agora, quando você se achar melhor do que os outros, porque você não faz determinada coisa, você está caindo na mesma condição do rico, justiça própria. Sabe, irmãos, evidentemente, o Senhor sabia que aqueles que são ricos têm dificuldade para receber a graça. Sabe por quê? Porque o rico tem sempre a intenção de pagar pelo que não pode ser comprado. Certa vez Paulo estava ministrando e algumas pessoas estavam sendo cheias do Espírito Santo. Houve alguns ricos que falou, quanto que é esse negócio aí? Quero comprar, quanto que é? Eu quero receber esse Espírito. Eu quero fazer a mesma coisa que eles fazem. Porque tem gente que acha que com dinheiro ele compra a sua moral, acha que com dinheiro ele compra, sabe, a sua condição de vida, ele muda a sua história.
Dinheiro é bom, mas dinheiro não é tudo. O jovem rico simbolizava aqueles que estão debaixo da lei do merecimento, que estão sempre com a sensação de que não fizemos o suficiente. Sabe quando você acorda e você sente uma acusação dizendo, poxa, você não é tão crente como você deveria ser? Você não é tão esposa como deveria ser? Olha, você como pai é uma negação. Você como filho, meu Deus, que filho ruim que você é. Como funcionário, como crente, como líder de célula, como membro da célula, como pastor, sabe, como pessoa. Tem dia que você está se sentindo mal pra caramba. Aí você fala, meu Deus, preciso fazer alguma coisa boa. Preciso melhorar de alguma coisa. Realmente você precisa, mas isso tem que ser uma prática. Não só uma única vez. Isso é justiça própria, sabe? É a lei de que eu preciso fazer melhor para ser aceito. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Olhe bem para mim. Você já foi aceito por Cristo. E o sacrifício que Cristo fez na cruz, Deus já deu por válido. Ele já recebeu esse sacrifício. E quando nós estamos em Cristo, Deus olha para você, Ele não enxerga o Moisés, Ele não enxerga a Irene, Ele não enxerga o Lucas, Ele não enxerga o Ricardo, Ele não enxerga a Bia, Ele enxerga Cristo em você. Então não adianta a gente tentar se justificar pela lei, achando que você precisa ser bonzinho para que você tenha algo melhor. Ah, eu estou passando por isso, porque eu errei lá, eu pequei, eu não ajudei o Nildo, sabe, que estava com uma dificuldade de atravessar a rua, então Deus está me castigando. Para de se condenar, que isso é justiça própria. Deus sabe quem é você, sabe do teu coração, e mesmo os momentos que você errar e falhar, Ele já sabe, porque quando Ele te chamou, Ele sabia do teu pecado. Ah, então com isso eu preciso então andar no pecado? Não estou dizendo que você precisa andar no pecado. Mas não tente fazer nada para tocar o coração de Deus, se não confiar que você é filho. Sabe o que move o coração de Deus? Você dizer, eu sou justo, eu sou filho, eu sou amado. Quando você entende isso, amado, de quem você realmente é, que você é salvo, que você é livre, que você não precisa fazer mais nada para ser salvo, mesmo que você pecar amanhã, momentos antes da sua morte, você é salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez filho, filho para sempre. Não existe ex-filho. Tem gente que não gosta muito dessa expressão, salvo para sempre, mas é isso aí. Uma vez filho, filho para sempre, ou não? Eu consigo tirar o seu DNA do pai e da mãe que você tem? Não consigo, ainda que eu quisesse. Recentemente eu vi uma história, passou, se eu não me engano, na Record, mandei até pelo WhatsApp, que descobriram que no sangue tem alguma numeração no ser humano, todo o sangue do ser humano, vocês ouviram isso? E a codificação forma-se as letras Yahvé, que quer dizer Jeová. Então no seu sangue tem o nome do Senhor. Então todos nós nascemos para ser filho, o DNA já está aí, mas quando que esse DNA é ativado? Quando você aceita Jesus, porque quando você aceita Jesus, Ele entra na tua vida. Deus Pai, quando olha do alto céu, Ele não enxerga Maria, Joaquim nem o Mané, Ele enxerga Cristo em você. O texto diz, não sou eu que vivo mais, mas Cristo vive em mim. Você está entendendo? Quando nós entendemos que Cristo vive em nós, não temos mais prazer em pecar. Sabia quando você sai da tua casa para usar droga, você levou Jesus para usar droga? Como assim, pastor? Levou, Ele está dentro de você. Você saiu para se prostituir, para trair tua mulher ou teu marido, Jesus está ali do lado. Imagina você indo para um motel, trair a tua mulher e levar sua mãe junto. Você ia conseguir fazer alguma coisa? Por quê? Porque a mãe você vê, mas deixa eu dizer uma coisa, Cristo está lá, você não vê, mas Ele está ali. Então toda vez que você parar e pensar nisso, o freio de mão do pecado vai ser sempre ativado. Amém, meu irmão? O problema da lei é que ela nos mostra a nossa condição de pecador, mas não nos dá poder para cumpri-la. O filho da graça. Ali havia um homem, amado, muito rico, de pequena estatura, chamado Zaqueu. Este homem era cobrador de impostos, um tipo de pessoa odiada pelos judeus e visto como ladrão e explorador. Esse pequeno homem, a Bíblia diz que ele sobe numa figueira, porque desejava ver Jesus. O Senhor, porém, vendo, disse-lhe, Zaqueu, desça depressa, pois me convém ficar
em sua casa. Preste atenção que o texto não diz, me convém ir à tua casa, passar pela tua casa. Olhem para cá, deixa quem está passando. Amém? Ele diz, convém que eu fique na tua casa. Sabe, irmãos, imediatamente aquele homem desceu e recebeu Jesus em sua casa. Letra A diz assim, ele tinha desejo de ver o Senhor. O fato de subir numa árvore mostra o grande desejo que havia em Zaqueu de conhecer a Cristo. Diferente do jovem rico. O jovem rico clamou o Senhor de bom, mas aquilo não era uma adoração. Na verdade, era uma bajulação religiosa, uma bajulação dos saduceus. Letra B, experimentou a graça do Senhor. Dessa vez o Senhor não falou nada sobre guardar os mandamentos, como havia o jovem rico. Você percebe que esse texto, no mesmo Lucas, fala de duas histórias. Fala do filho da graça e do filho da lei. O filho da lei, Jesus fala sobre a lei com ele, não é? Mas com Zaqueu, amado, que era conhecido como ladrão, como aquele que roubava o povo, que explorava. Qual era a função do cobrador de impostos naquela época? Eles tinham uma comissão. Exemplo, vamos trazer para os dias de hoje. Se você morasse ao lado de um vizinho, que trabalhasse, né, em alguma repartição pública do governo, e soubesse que ele recebe uma porcentagem de cada multa que ele aplica, como você viria ele? Com bons olhos? Zaqueu não era visto com bons olhos. Zaqueu era alguém infiltrado pelo povo para estar no meio dos judeus, para saber o que eles ganhavam, o que eles tinham para ir lá e cobrar o imposto, e ele ganhava por isso. É claro que alguém só faz algo com tanto interesse, com tanta intensidade, se tem algum pagamento, alguma propina. Zaqueu era esta pessoa. E dessa vez o Senhor não falou nada sobre guardar os mandamentos, como havia dito ao jovem rico, mas ele demonstrou sua graça entrando na casa de um pecador. Sabe, irmão, quando você olha para um cristão, ou uma pessoa que ainda não seja cristão, e que ela é pecadora, não julgue nem condene. Saiba que aonde há o pecado, vai superabundar a graça. Jesus comia com o pecador, dormia com o pecador, vivia no meio dos pecadores. Sabe, quem era que estava no meio de Jesus é aquele que o judeu rejeitava. Jesus andava no meio dos leprosos, no meio dos cegos, no meio dos mancos, aquele que tinha a mão ressequida. Jesus estava no meio de cobrador de impostos, daqueles que era ladrão, de prostituta. Foi esses que ele gerou, porque a esses que toda a sociedade lançou fora. E às vezes nós como igreja fazemos a mesma coisa. Será que entrasse um travesti aqui, sentasse do teu lado, e ele falasse qual era o teu nome? Vamos chamar um nome comum. Qual é o seu nome? Maria. Você fala, não, eu sei que seu nome é José. Aqui eu te chamo de José. Não faça isso. Porque isso não vai mudar a personalidade da pessoa. Se não for por amor, não adianta ser por lei. Amém? Talvez se entrasse uma prostituta aqui, a prostituta dissesse assim, olha, eu gostaria de fazer uma visita na tua casa. Você fala assim, só quando meu marido não tiver. É dessa forma? Pastor, mas ela é uma ex-prostituta então. Você é ex qualquer coisa. Mas e se ela cair? E se você cair? Sabe, irmãos? É muito fácil apontar os outros. Mas saiba que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O Senhor demonstrou sua graça entrando na casa de um pecador. Sabe, Zaqueu sabia disso. Ele foi tocado pelo amor do Senhor. Você percebeu no videozinho, no texto fala a mesma coisa? Que quando Jesus olha para ele e fala que vai para a casa dele, os seus próprios discípulos dizem, nossa, na casa de Zaqueu, será que ele não sabe que ele é um cobrador de impostos? Será que ele não sabe quem é Zaqueu? Jesus tanto sabia que diz assim, tu é pecador? Agora é que eu vou na tua casa. Sabe, irmãos? É muito mais fácil quando você chegar na casa de alguém para falar do amor de Deus, o Espírito Santo ele entra contigo sim, porque ele quer salvação para aquele lugar. As pessoas murmuravam porque Jesus havia entrado na casa de Zaqueu, sabe? Mas Jesus sabia disso. Isso certamente tocou profundamente o coração de Zaqueu, pois, diferentemente do jovem rico, ele não tinha nenhuma justiça própria, Zaqueu. Pelo contrário, Zaqueu dizia, mas eu não sou digno que o Senhor vai na minha casa.
O jovem rico, ele só faltou dizer: Senhor, eu estou pronto, me falta apenas um detalhe para a vida eterna, porque o resto eu já faço tudo, eu sou bom, eu cumpro a lei, eu sou o cara. Não importa o quanto você pecou, importa o quanto você reconhece que Ele é o Senhor. Amém? Pois tanto ele quanto todo o povo sabia que Zaqueu era pecador. Próximo, a graça produz arrependimento. É a bondade do Senhor, amado, que nos conduz ao arrependimento. Uma vez que eu sei que eu sou salvo, e que eu agora, salvo, eu quero adquirir o reino, o paraíso é muito bom, mas para mim não basta, eu quero o reino. Então eu vou produzir na minha vida o reino de que forma? Não entrando no pecado, consequentemente ganhando almas para o reino do Senhor. Isso eu vou alcançar o reino. Mas se eu apenas for salvo, eu vou para o paraíso, muito bom. Mas o Senhor te chamou para ser o filho do reino. Aquele que de fato experimentou o amor de Deus, esse rejeita o pecado. A Bíblia diz que aqueles que têm prazer no pecado, que gosta de pecar, Deus não tem nada a ver com ele. Sabe por quê? Porque ele não nasceu de novo. Porque aquele que nasceu de novo pode até pecar, mas o pecado já não é mais o domínio sobre a tua vida. Sabe aqueles pensamentos que você não deveria ter e você tem? Em que você diz assim: Senhor, mas eu gostaria de me livrar disso. Então basta você entregar ao Senhor, dizendo: eu não quero mais isso. Paulo diz: o bem que eu deveria fazer eu não faço, e o mal que eu não poderia fazer, esse eu cometo. Porque todos nós somos homens, e como homens falhamos, erramos e pecamos. Muitos invertem essa ordem dizendo que só experimentamos graça depois que arrependemos, mas a graça é que nos muda. Sabe, irmãos? Quando aquela pecadora vai aos pés de Jesus e começa a derramar lágrimas nos seus pés, banhando os seus pés, enxugando os seus pés com o seu cabelo e depois banha ele com unguento, aquela mulher ainda era prostituta. Em momento nenhum ela se arrependeu, aceitou Jesus, desceu as águas do batismo, foi totalmente santa, restaurada, casou no cartório, foi para a igreja, o padre, o pastor fez o casamento dela para depois ela ir para Cristo. O Senhor diz assim: quando nós vamos a Ele, Ele não olha para você, Ele não olha para você como pecador, mas Ele olha como uma alma que precisa da graça do Senhor. O amor, Ele vai trazer a graça. Podemos ver um exemplo como Pedro, que é um exemplo desse princípio. Lucas 5:1 fala o seguinte: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pecadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, Simão disse: faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram umas grandes quantidades de peixe, e rompia-se-lhe a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam outro barco, para que pudessem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que iam a pique. E havendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Observe aqui, amado, que Pedro faz a mesma coisa que Zaqueu. Ele reconhece que não merecia a bênção. Mas o problema nosso, por muitas vezes como cristão, é porque nós fazemos algo de bom ou algo para Deus, você se acha merecedor. Você não merece nada, eu não mereço nada. Eu tenho que fazer porque eu amo a Deus. Se Ele vai me abençoar, muito bem. Se Ele não vai abençoar, muito bem. Tem um louvor que diz assim: se Ele me curar, Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer também, Ele é Deus. Sabe, irmãos, Ele é Deus independente do que Ele vai fazer por você. Então não faça para merecer, faça porque esse é o teu coração. Pedro entendeu a noite inteira. Imagine, Pedro era um pescador profissional. Passou a noite inteira, joga a rede para tudo quanto é lado, não pegava nada. Jesus, ele sobe em cima de uma pedra e ele fala: lança a rede ao lado direito do barco.
Era muito natural naquela época que alguns pescadores já velhos e aposentados, eles ficavam de longe, já não pescavam mais devido à idade. Mas eles ajudavam os pescadores mais novos, dando alguns sinais. Quando ele diz assim, olha, lança a tua rede ao lado direito do barco, Pedro fala, Senhor. Quando ele fala Senhor, ele não fala Senhor como Jesus. Até então ele tinha a visão de um profissional. Ele diz, nós lançamos a rede por todos os lados. E Jesus afirma, lança para o lado direito. E ele entende que ele era um profeta. E ele diz, mestre, pela tua palavra eu lançarei a rede. Sabe o que Deus está te dizendo hoje? Sabe você que veio aqui à frente para ser ungido? Você está lançando a rede. O Senhor está dizendo, você vai lançar a rede. E não vai vir apenas a quantidade de peixe que você precisa. Mas vai vir para você, para o barco seguinte, para a casa seguinte, para outra depois. Porque a bênção será abundante. Quando nós entendemos que não é o ato que fazemos, mas porque a graça do Senhor nos alcançou. Observe, amado, que Pedro primeiro provou da bênção, a graça da grande pescaria, para depois se prostrar arrependido. Pedro merecia a bênção? Não. Pois ele preferia crer na sua habilidade como pescador, mas mesmo assim, o Senhor o abençoou. Jesus poderia ter virado as costas e falar, bom, eu te falei, se você não quer, eu vou embora. Nós somos assim, Deus não. O dia que Ele cruzou o seu caminho, Ele cruzou o seu caminho para andar contigo eternamente. Ele não cruzou o seu caminho simplesmente para te abandonar em algum momento porque você errou, em algum momento porque você caiu, em algum momento porque você falhou. É claro que as nossas quedas vai trazer consequências, isso é fato. As nossas escolhas vai trazer consequências, isso é fato. Mas o Senhor jamais vai te abandonar. Nem mesmo a nossa fé imperfeita, amada, é obstáculo para a graça de Deus nos abençoar. Próximo, a graça resultou no cumprimento da lei. A Bíblia diz que o Senhor não exigiu que Zaqueu vendesse os seus bens e desse aos pobres. Mas o próprio Zaqueu, movido pela graça, levantou e disse, olha o que ele diz, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. O jovem rico não recebeu o poder da lei, sabe, para obedecer ao Senhor. Mas Zaqueu, apenas por reconhecer a graça, dispôs a restituir 4 vezes mais quem tivesse defraudado. A história diz, amado, que Zaqueu, ele realmente cumpre isso. Ele devolve tudo aquilo que ele roubou das pessoas, e ele restitui 4 vezes mais, mas ele ainda continua sendo um homem muito rico, porque a partir do momento que ele tinha tudo para ficar pobre, a sua atitude de devolver, de certa forma, as pessoas, está devolvendo a Deus. O Senhor o restitui, e ele continua sendo um homem próspero. Mas se você olhar pela história, Zaqueu não merecia nada, é isso que é a graça do Senhor. Nós também não merecíamos nada, mas ele te alcançou. Sim ou não? Às vezes tem pessoas que falam, você fez isso, matou, roubou, fez tanta coisa errada, agora você diz que é salvo. Então isso é graça. Graça é favor imerecido, eu não merecia, eu tinha tudo para ir para o inferno, mas o Senhor cruzou o meu caminho, eu reconheci, aceitei, não como jovem rico, mas como Zaqueu, dizendo, Senhor, eu não sou digno, mas se tu quiseres entrar na minha casa, eis-me aqui, e ele entrou. Sabe, irmão, o Senhor tinha dito ao jovem rico para vender tudo o que tinha, mas ele, porém, foi embora triste, porque era incapaz de obedecer ao Senhor. Mas o Senhor não disse nada a Zaqueu sobre dar os bens, disse? Não. Por que o Senhor faz isso? No entanto, amado, ele mesmo decidiu dar a metade dos bens aos pobres, e ainda restituir a todos a que tinha defraudado. Sabe, quando cremos na graça, somos feitos filhos de Abraão. Como o Senhor disse sobre Zaqueu, no Novo Testamento, ser filho de Abraão significa ser herdeiro da promessa dada a Abraão. Significa, amado, ser justificado pela fé. É engraçado que essas duas histórias, elas não estão colocadas juntas por acaso no Evangelho de Lucas. Foi o Espírito Santo que quer nos ensinar a diferença entre a lei e a graça. É como a graça nos dá poder para fazer a vontade de Deus. Acompanhe no quadro. Enquanto estivermos cheios de justiça própria, não podemos desfrutar da justiça que procede de Cristo. Sabe, irmãos, o jovem rico aqui, ele representa
os que vivem debaixo da lei, achando que pelos seus feitos, pelas suas boas obras, é que você vai ter salvação. É que pelas suas boas obras, Deus vai te abençoar. Ou as pessoas dizem, olha, eu sou assim porque, crente, hein? Porque enquanto você dorme, eu estou orando. Enquanto você está dormindo, eu estou a madrugada inteira de joelho e clamando ao Senhor. Glória a Deus por isso, mas isso não te acrescenta nada, a não ser comunhão com o Pai. Isso não vai fazer você ser mais santo. Isso não vai fazer você ser mais próspero. Isso não vai fazer você ter uma parte melhor no céu. Porque você está em comunhão com Deus, e nesta comunhão, Ele em você vai agir. Mas isso não vai te dar mais direito do que o irmãozinho que não faz. Porque o mesmo plano de salvação que tem para o irmão, que não faz nada disso, que é meia boca, mas ele aceitou Jesus, e você que muito faz, é igual, irmãos. Deus não faz diferença. Você como pai, faz diferença do teu filho que é mais inteligente para o outro que é mais burrinho? Se você tiver que ajudar, você vai ajudar quem? O que tem dificuldade. Você faz diferença daquele que é um filho bonzinho, o que é rebelde? Às vezes o rebelde tem mais oportunidade do que o bonzinho. Porque o bonzinho sabe andar por si só, e o rebelde precisa de alguém para estar corrigindo, para estar exortando, para estar ajudando. Sim ou não? Vire para o teu irmão e pergunta para ele, você é rebelde ou é bonzinho? Tem uns irmãos aqui que tem até asa. Tem outros que parecem um bife. Tão carnal que é. Mas o Senhor morreu por ti. Amém? Zaqueu, por outro lado, amado, representa aqueles que sabem que são pecadores, mas experimentaram a graça de Deus. Sabe que não merece a bênção de Deus, mas mesmo assim deseja recebê-la. Podemos fazer um paralelo entre a vida de ambos. Próximo, paralelo entre a vida de ambos. Tem gente que anda assim, ó, com fardo nas costas. Acha que para ser santo tem que andar de coquinho. Acha que mulher para ser santa não tem que raspar a perna, tem que andar só de saia. Acha que para ser santo você precisa a cada momento estar de terno com uma Bíblia debaixo do braço, né? Talvez igual Jacinto Manto. Acha que santidade é isso. Santidade é a tua vida com Deus. Não é o paletó, não é o coquinho na cabeça, não é deixar de usar calça para usar saia que vai te fazer santo. Santo é Ele. E quando nós estamos nele, nós somos santificados e justificados nele. Sabe, irmão? Não estou criticando as igrejas que têm isso, mas nós sabemos que isso é lei. Amém? Nós não estamos mais baseados na lei. Então quer dizer que a fulana que usa saia, que não corta o cabelo, que não usa maquiagem, não usa brinco, e você que usa calça, corta o cabelo, tem tatuagem, usa piercing, sabe? Você é menos santa do que ela? Não, porque santo é Cristo. Não tenta trazer santidade para a tua vida que você nunca vai alcançar. É a mesma coisa você querer cumprir a lei. Quem cumpriu a lei foi Ele, sabe? Eu conheço muitas pessoas e fui dessas igrejas dessa forma, que pensava nesta forma. O jovem principalmente chegava um certo tempo que desviava, não aguentava, era muito fardo, era muita lei. Deus quer que você entre na casa dele com liberdade. Sabe, o filho quando ele é casado, que ele chega na casa do pai, ele abre a geladeira, ele dorme em cima da cama do pai. Ele, se ele quiser, ele vai tomar banho a hora que ele quer, porque ele é livre. Ele não precisa agora ter jeito, ele não precisa agora pedir por obséquio. Eu posso pegar uma água, vou me dirigir à tua geladeira, estou abrindo a porta, estou pegando a garrafa. O pai vai falar, meu filho, que é isso? Palhaçada é essa? Não, eu tenho que cumprir a meta, eu sou uma pessoa educada, eu tenho algumas situações que eu preciso cumprir. Come com a mão, amado. Quer comer de colher? Come de colher. Quer andar descalço pela casa só de cueca? É na tua casa. É você e Deus. Pergunta para o teu irmão, você está entendendo? Preste atenção, o jovem rico tentou usar a bajulação de palavras para agradar a Jesus. O jovem rico tentou, sabe, bajular, dizendo assim, olha, eu vou me comportar, vou falar com algumas palavras íntegras, afinal de contas eu sou um príncipe, para que Jesus se comova. Como Pedro fez uma vez, sabe?
Estavam falando de perdoar. Pedro entra na frente, porque Pedro ele era muito estabanado. Era mais ou menos igual o Asaf, né? Asaf falou que é estabanado. Não é não, ele é uma bênção. Pedro falou, já sei. Perdoar tem que ser 7 vezes. Jesus olha para ele e fala, mas que justiça própria. 7 não é 70 vezes 7. Sabe quando nós queremos chegar para Deus e falar, uau, eu vou me comportar desta forma, isso aqui, o Senhor vai fazer, nossa, como você é santo. Nossa, como você é espiritual, uau, uau, uau. Amado, seja você mesmo, um coração confiando nele, que tu és filho, e como filho, ele jamais te lançará fora. O jovem rico, ele tenta usar de bajulações com Jesus. Zaqueu não, Zaqueu usou a sua atitude para chamar a atenção do Senhor. O jovem rico se achava perfeito, Zaqueu sabia que era pecador. O jovem rico, amado, não renunciou aos bens materiais, mas Zaqueu espontaneamente disse que devolveria tudo o que havia roubado. E daria metade dos seus bens aos pobres. Mas o jovem rico mostrou como é difícil para aqueles que amam a riqueza entrarem no reino de Deus. Zaqueu mostra como é possível verdadeiramente um rico ter um encontro com o Senhor e entrar no seu reino. Sabe, irmãos, o que Jesus disse do jovem rico? Acompanhe no quadro. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. O que Jesus disse a respeito de Zaqueu: hoje veio salvação para a tua casa. Ambos eram ricos, Zaqueu e o jovem. Jesus falou, foi mais maleável com Zaqueu porque ele era um pouco mais velho, meio tiozinho? Não, ele foi um pouco mais duro com o jovem, porque o jovem é jovem, tem sangue novo, tem que ser assim. Jovem é outro papo, foi por isso. Porque o jovem chegou diante dele com justiça própria, achando assim, olha, eu já faço isso, então portanto eu mereço. Ele disse, você merece? Você realmente quer entrar no reino? Vende tudo que você tem e dê aos pobres. Zaqueu, Jesus não falou de lei, Zaqueu, Jesus não falou de mandamento, mas Zaqueu, o Jesus olhou para ele e disse assim, hoje eu vou na tua casa. Porque antes de ele subir a árvore, Jesus sabia que ele já tinha dobrado o joelho, que ele já tinha se arrependido, que ele já tinha tentado melhorar, ele só não conseguia, mas ele entendeu que ele era pecador, que ele não era merecedor. Mas quando nós entendemos isso, é porque nós chegamos ao coração do Pai. Porque também, amado, esse era filho de Abraão. Gálatas 3:26 diz assim, porquanto todos vós sois filhos de Deus, por meio da fé que tendes em Cristo Jesus. Pois tantos quantos em Cristo fostes batizados, de Cristo vos... Vamos ler o 27? Pois todos quantos em Cristo fostes batizados, de Cristo vos... Você quer se revestir? Desce as águas do batismo e confirme a graça de Deus na tua vida. Sabe, não fica como os religiosos, não, eu preciso parar de fumar, eu prefiro parar de usar droga, eu prefiro parar de beber, eu prefiro me casar, eu preciso fazer tal coisa. Deixa eu te dizer uma coisa, o pecado está na tua porta, você não vai conseguir eliminar ele, porque a hora que você tentar se posicionar, mais ainda ele vai se fortalecer. Vá a Cristo, e as demais coisas pela graça você vai alcançar. Paulo fala aos Gálatas, e ele é muito categórico no versículo 27, todos quantos em Cristo fostes batizados, de Cristo vos revestiste. Sabe por quê? Porque aí você se torna filho. Aí você já não é mais o João da Silva, filho do Mané e da Maria, você é filho do Altíssimo. Mas eu moro no mesmo lugar, casado com a mesma mulher, meu pai, minha mãe, tudo igual. Então, tudo no físico é igual, no espiritual você é filho. No espiritual Deus olha do alto céu e diz, este é meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Ele não disse isso apenas a Cristo, ele diz a você porque Cristo agora mora em você. Feche os teus olhos, eu quero orar por você.